Em um teste de 2 questões realizado com 20 pessoas, sabe-se que 13 pessoas acertaram a primeira questão, 9 erraram a segunda e 16 pessoas acertaram pelo menos uma questão. Sendo assim, escolhida aleatoriamente uma pessoa que tenha errado ao menos uma das questões, determine a probabilidade de que essa pessoa tenha acertado a segunda questão. Bem, nesse problema, torna-se fundamental a organização desses dados. Saber quantas pessoas acertaram a primeira e erraram a segunda, ou erraram as duas, ou acertaram a primeira e também a segunda, aqui é fundamental para que a gente estabeleça esse processo de contagem e, consequentemente, calculemos a probabilidade pedida. Então, para essa organização, eu vou estabelecer aqui uma tabela. Vou fazer aqui uma tabela constituída de 2 linhas e 2 colunas, onde cada uma das linhas e cada uma das colunas vai nos dizer quantas são as pessoas que acertaram ou erraram cada uma das 2 questões. Então, por exemplo, vamos dividir aqui ao meio. Eu vou escrever que para essa parte da tabela vai ser designada a primeira questão. As pessoas que acertaram, vamos chamar de A, e as pessoas que erraram, vamos chamar de E, a primeira questão. Então, esses 2 retângulos aqui e aqui representam as pessoas que acertaram a primeira questão. Assim como os retângulos correspondentes à segunda coluna representam a quantidade de pessoas que erraram a primeira questão. E aí, em cada uma das linhas, vamos representar as pessoas que acertaram ou erraram a segunda questão. Então, aqui temos as pessoas que acertaram a segunda questão na primeira linha, a soma das quantidades desses 2 retângulos, assim como, na segunda linha, as pessoas que erraram a segunda questão, que estariam aqui ou aqui. E aí dividimos, então, o nosso universo das pessoas em 4 regiões, que são as pessoas que acertaram as 2 questões, nesse primeiro retângulo, as pessoas que acertaram a segunda, mas erraram a primeira, que estão aqui na primeira linha e segunda coluna. Assim como as pessoas que acertaram a primeira e erraram a segunda, que são as pessoas que estão aqui na segunda linha, primeira coluna, ou ainda as pessoas que erraram ambas as questões, na segunda linha, segunda coluna. Então, fizemos uma divisão que representa a totalidade das pessoas, porque aqui temos todas as possibilidades de situações. E aí, de acordo com os dados, o enunciado cita que são 20 pessoas no total. Então, a soma das 4 regiões, dos 4 retângulos, tem que totalizar 20. Sabe-se que 13 pessoas acertaram a primeira questão. Ora, acertar a primeira questão pode ter acertado ou errado a segunda. Então, nós temos esses 2 retângulos que eu marquei, correspondendo às pessoas que acertaram a primeira questão. Eu não sei quanto tem em cada um deles, mas eu sei que a soma tem que dar 13. Então, eu vou colocar esse 13 indicado aqui embaixo, entre parênteses, para nos lembrar disso mais tarde. Continuando o texto, 9 pessoas erraram a segunda questão. 9 erraram a segunda. As pessoas que erraram a segunda questão estão na segunda linha. Podem estar na primeira coluna ou na segunda coluna, mas estão fundamentalmente na segunda linha, que são aquelas que erraram a segunda questão. Então, a soma desses 2 retângulos tem que dar 9, eu não sei quanto tem em cada um. Então, eu vou indicar esse 9 entre parênteses aqui ao lado. E ainda continuando o texto, 16 pessoas acertaram pelo menos uma questão. Ora, acertar pelo menos uma significa acertar uma ou acertar as 2. Então, seriam as pessoas que estão aqui, ou aqui, ou aqui. As pessoas que estão na primeira linha, primeira coluna, acertaram ambas as questões. Aqui as pessoas na primeira linha, segunda coluna, acertaram só a segunda questão. E aqui na segunda linha, primeira coluna, as pessoas que acertaram somente a primeira questão. Essas são 16 no total. Esses 3 retângulos juntos totalizam 16. Mas como nós sabemos que o total das pessoas das 4 regiões, dos 4 retângulos, totaliza 20, sendo 16 desses 3 retângulos que eu havia indicado, então nos restam 4 pessoas para esse retângulo
representando as pessoas que erraram ambas as questões. E aí, quando nós descobrimos que aqui tem 4 pessoas, observe que agora eu já posso deduzir naturalmente que este retângulo possui 5 pessoas, porque a soma dos 2 da segunda linha tem que dar 9, assim como eu sei que aqui tem que dar 8, na primeira linha, primeira coluna, porque a soma dos números da primeira coluna tem que dar 13. E aí, lembrando que o total é 20, então 5 mais 4, 9, com 8, 17. Para 20, nós temos 3 pessoas que acertaram a segunda questão e erraram a primeira. Então, isso nos mostra, essa tabela, uma distribuição de forma que não gera nenhuma dúvida sobre quem erra ou acerta a primeira ou a segunda questão, em relação à quantidade das pessoas. E aí, de acordo agora com a pergunta do problema, ao questionamento, o problema nos coloca a seguinte questão: escolhida aleatoriamente uma pessoa que tem errado ao menos uma das questões, então, o nosso universo aqui passa a ser o conjunto das pessoas que erraram pelo menos uma das questões. Ou seja, nós vamos retirar do conjunto aqui das 20 pessoas aquelas que acertaram as duas. Então, nós vamos tomar apenas as pessoas que erraram ao menos uma das questões. Erraram apenas a primeira, ou apenas a segunda, ou mesmo aquelas que erraram ambas as questões. Então, dentro desse novo conjunto aqui, restrito, das pessoas que erraram ao menos uma das questões, uma pessoa será escolhida. Então, escolhida aleatoriamente uma pessoa, dentre aquelas que terão errado ao menos uma, determine a probabilidade de que essa pessoa tenha acertado a segunda questão. Ou seja, dentro desse universo com 5 mais 3 mais 4, ou seja, dentre essas 12 pessoas, uma será escolhida. Determine a probabilidade que essa pessoa tenha acertado a segunda questão. Então, dentre esses 12 resultados possíveis de serem escolhidos, aqueles que nós vamos considerar como favoráveis, que são aqueles que acertaram a segunda questão, dentro desse universo, nós estamos falando das 3 pessoas aqui. Dentre as 12, essas 3 são aquelas que acertaram a segunda questão. Então, se for escolhida uma pessoa dentre essas 12, a chance de ser uma dessas 3 é de 3 em 12. E aí, esse é o resultado, a probabilidade pedida, que simplificando podemos escrever 1/4, ou ainda na forma decimal, 0,25 é a resposta.